Agora vamos passar ao outro ponto, a outra extremidade, que é a advocacia nos grandes centros urbanos. E aí muita gente vai falar, São Paulo, capital? Onde que tem agronegócio aqui em São Paulo? Gente, te garanto que se você for dar uma olhadinha ali na Avenida Paulista, você vai encontrar várias sedes de grandes empresas do agro, de grandes bancos financiadores do agro. Isso mesmo, gente. As grandes empresas multinacionais, enfim, elas estão nas grandes cidades. Pode ser que elas tenham filiais em cidades menores, cidades que estão mais próximas da produção, mas o centro logístico, geralmente, são as grandes cidades, como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então, esse é um ponto que a gente tem sempre que observar. Eu conheço grandes advogados, uma advogada em especial muito grande, que trabalha só com agronegócio, que ela mora no centro de São Paulo. O Luiz Salzarulo, que é associado nosso, ele mora na região metropolitana de São Paulo e ele atende produtores rurais de diversos setores, em uma cidade gigantesca, na região metropolitana de São Paulo. Porque a cidade grande, gente, e eu que nasci no interior, vivenciei isso por muito tempo, hoje tem se diminuído essa demanda, mas quando eu era menor e morava no interior, a gente tinha uma percepção de que tudo que vinha da capital ou da cidade grande era melhor. E naquela época, a cidade onde eu nasci, ela já não era tão grande. Então, assim, médicos, advogados, enfim, toda essa demanda, acaba que a gente ia para aquela cidade polo. E ainda tem um pouco disso. Então, assim, quem é da cidade grande ainda recebe uma demanda de pessoas de cidades pequenas, de pequenos centros. E isso, querendo ou não, gente, é uma vantagem. Se o cara que advoga na cidade pequena tem a vantagem da proximidade, o que trabalha na cidade grande ainda pode trabalhar com essa impressão de que ele está na capital, pode ser que seja melhor. Ou, eu estou próximo do Tribunal de Justiça aqui de Minas, então eu consigo lá despachar, fazer uma sustentação oral. Apesar de que hoje, né, gente, é tudo virtual depois da pandemia. Então isso acabou facilitando muito para quem advoga no interior. Mas o fluxo de demanda que existe na grande capital, gente, ela é tão grande quanto a da cidade pequena, só que ela é um pouquinho diferenciada. E eu estava até conversando com um associado recentemente a respeito disso, e ele me falou o seguinte, olha que coisa legal. Olha, Luiz, aqui na minha cidade, que é tal, não vou falar porque não vem ao caso realmente, tiveram X produtores que entraram em recuperação judicial. 5, por exemplo. Todos eles contrataram o escritório de São Paulo, ou do Distrito Federal, ou da capital do estado, para fazer essa recuperação judicial para eles. Por quê, gente? Ele conseguiu trazer uma mão de obra diferenciada. Ele conseguiu se mostrar especialista em recuperação judicial. E na cidade pequena não tinha. Então, grandes centros, quando você tem uma causa muito diferenciada, você costuma ter um advogado que é especialista naquela demanda. Por exemplo, gente, recuperação judicial é uma coisa que é um pouco trabalhosa e que não é uma coisa comum que aconteça no interior. Então, esse é um ponto muito importante. Recuperações de crédito são feitos geralmente por escritórios de grandes centros, ou por facilidade logística, ou de contratação de mão de obra, enfim. E um outro ponto também, gente, você vai falar, Luiz, mas então, no grande centro urbano, a gente só tem aquela demanda que é terceirizada. Por que eu falo terceirizada? Porque ela necessariamente viria do interior e desembocaria na grande capital ou na cidade grande só em virtude do jurídico. Isso não é verdade, gente. Um ponto que eu gostaria muito de mencionar é que São Paulo é uma cidade gigantesca, quem já esteve lá sabe. E lá, gente, tem uma pequena peculiaridade. Citando o exemplo de São Paulo, todas as grandes cidades têm isso. Lá tem o maior centro de distribuição de alimentos da América Latina. Quem já foi no CEAGESP, já viu aquela confusão, aquela correria, sabe. Pessoal, de quem aqueles box do CEAGESP compram os alimentos? Do interior. Então, se a gente observar, aquele produto que é feito aqui em Patos ou lá em Araçatuba ou em outra pequena cidade, ele acaba indo para São Paulo, no CEAGESP. Inclusive a Daiane, que é uma associada nossa, ela me disse, nossa, Luiz, ela produz amora e limão, e ela manda para a CEAGESP. Ou seja, gente, ela tem um vínculo jurídico com o CEAGESP na grande cidade. E os box, não sei se vocês já foram até lá, mas vocês já viram, gente, a quantidade de caminhão que para lá? Vocês já viram a quantidade de contrato que o pessoal deve fechar? Primeiro, com os produtores rurais, que eles compram, e por exemplo, a gente produz alho. É muito comum que nós vendamos para o CEAGESP, para o CEASA de Belo Horizonte, para o do Rio de Janeiro, o nosso alho. Então a gente tem um vínculo direto com esse pessoal. Isso tem agronegócio? Opa! Diversos contratos. É muito comum, inclusive, que alguns desses box plantem em parceria com produtores rurais ou de sociedade, enfim. Isso gera um vínculo também entre eles. E isso é muito interessante. Mas se o box compra do produtor rural, ele tem que vender para alguém. Pode ser que seja um restaurante, um hotel, e aí vem outra demanda. Olha, é necessário que se faça contratos disso, análise de crédito disso. Um grande restaurante, ele compra uma quantidade de insumos diários muito grande. Provavelmente ele não paga todo dia, então ele tem uma linha de crédito. Isso é muito importante também, gente. Analisar, o produto que eu estou comprando, ele está vindo com a rastreabilidade pronta.
então eu estou isento de uma obrigação. Ah, ele não está vindo, mas então é melhor você trocar de fornecedor. Você pode ser que você tenha um problema lá na frente se você não se adequar a essa questão dos vegetais frescos. E vegetal fresco, gente, é alho, cebola, é uma coisa muito comum. Abacate, que todo mundo compra. Então, olha a cidade grande, olha que coisa legal. Além de as grandes sedes das grandes empresas do agro nelas, você ainda tem os maiores centros de distribuição de comida do Brasil, estão nas grandes cidades, e esse pessoal compra produto do produtor, enfim. Fora que, né, gente, é óbvio, São Paulo, capital, tem produtor rural. Pode ser familiar, pode ser um grande produtor, mas tem. O Cinturão Verde de São Paulo é o maior cinturão verde do Brasil, que é quem fornece hortaliças para São Paulo. Então você tem produtores rurais. Inclusive, eu estava até conversando com a Lohane sobre isso. O quanto tem ocorrido a gourmetização, a diferenciação, inclusive, dentro do agro. Por exemplo, gente, tem pessoas que só comem orgânicos e tem produtores que só produzem orgânicos. Você tem que fazer o registro dessa marca, esse diferencial competitivo de mercado. Ah, Luiz, mas o produtor não vai me procurar para fazer isso, ele nem sabe que tem isso. E aí que tá, gente. Muitas vezes o produtor, ele tem um interesse, ele tem um produto fantástico, mas ele precisa de uma orientação jurídica. Cabe a você falar, fulano, talvez se você fizer uma certificação da sua produção de café, você consegue vender pelo dobro, porque você se adequa a requisitos legais que hoje todo mundo exige. Você consegue exportar esse café. Já imaginou, gente, receber em euro? Olha quanto está o euro, olha quanto está o dólar. E isso realmente passa um grande valor para o jurídico, gente. Só vocês pensarem, eu sou advogado. Se chegar algum consultor para mim e falar assim, Luiz, você consegue prestar o seu serviço pelo dobro do valor. Por quê? Eu vou te gerar esse valor. Caramba, eu contrato na hora. E quem não contrataria? Só se você for louco. Então isso que é importante da especialização. Procurar sempre levar vantagens competitivas ao seu cliente. E vantagem competitiva, gente, é adequação legal, é segurança jurídica, mas também é rentabilidade. Isso é extremamente importante, não tem como a gente não falar hoje de rentabilidade, redução de carga tributária, planejamento sucessório, é o que todo mundo quer. Todo mundo quer pagar menos, se possível, com mais sossego, ou seja, segurança jurídica, e caso ocorra algum problema, que ele tenha que pagar o menor valor possível para resolver ele. O procedimento de compliance, por isso é muito importante. Ou que a minha empresa familiar, na minha ausência, ela consiga prosseguir sem ter que parar para ficar todos os herdeiros brigando, que levaria ela à falência, ou que faria com que ela fosse vendida até por um preço muito abaixo de mercado por causa dos problemas que nem são da própria empresa. Então é esse tipo de solução que hoje o advogado do agronegócio tem que levar. Não só segurança jurídica, gente, mas procedimentos que desburocratizem, agilizem a tomada de decisão e consigam gerar valor para o produtor rural.